Avante, roladores! Bem-vindos a mais essa sessão do nosso querido RPG de quinta, que sempre acontece nas quintas-feiras. E se alguém disser ao contrário, está mentindo. Eu tenho aqui a prova. E ninguém pode duvidar disso. Enfim, continuando aqui as nossas apresentações, estamos com uma party tão exótica quanto os Power Rangers que tem um cachorro no seu time. E sabe-se lá como ele usa aquela máscara. É muito bom. A cabeça dele diminui quando ele morfa, muito bom. Eu quero aqui deixar registrada a minha queixa aí pra Sociedade Protetora dos Animais, que aquilo ali é um maltrato. Enfim, mas como eles estão no futuro, vocês que se resolvam no futuro. Continuando, nós iremos jogar aqui a nossa mesa no sistema tão querido aqui pelo nosso RPG de quinta, o GURPS. Mais especificamente em um cenário que vocês já vão conhecer. Mas antes de apresentarmos esse cenário que nos matará em 2 sessões, no máximo, já que a primeira é só a apresentação e na segunda nós morremos, vamos apresentar os nossos jogadores. E de acordo com a minha listinha aqui que eu preparei, não é nada imaginado, vamos com o tal do Infame. É um nome tanto diferente, mas ok. Que Apresente maravilha. seu personagem, sua motivação e como você morrerá nessa sessão. Quer dizer, na próxima. Eu vou fazer invertido, eu vou morrer logo, certo? Eu já vou mover, já que elfo morre morrendo, movendo, não sei qual é essa sequência aqui, enfim. É um visionário. Essa é a ideia. O meu personagem chama-se Limbius Felicius. É um jovem elfo, ou seja, uma criança elfa, certo? Para as idades élficas. E ele é um personagem feliz, alegre, motivador, que acredita em tudo ser bom na vida. Ou seja, ele é um personagem que vê tudo rosa, tudo verde, dependendo da condição de cada um. Ele veio com uma única missão: fazer o mundo se tornar feliz. Ele é um motivador. Ele não crê em desgraça. Ele vê tudo pelo lado bom. Ele não sabe o que é o lado ruim. Ele não foi criado a observar esse lado. Esse é elfo mesmo, hein? Fica aqui a minha denúncia. É uma pessoa que está sob efeito constante de drogas entorpecentes. Eu vou chamar o Datena para dar uma palavrinha sobre isso. Pois Então, bem. a motivação dele é tornar o mundo feliz, um mundo alegre, um mundo élfico. Para dar um contraste nessa alegria, vamos invocar aqui o jogador que tem suas raízes fincadas no fundo do inferno. Pelo menos geralmente é. Adson, apresente seu personagem demoníaco. Era Estarei Evandro, jogando pô. com- Evandro joga sempre de vilão. Foi mal. Ah, é. Droga, nós temos então substituto dele. Ok, eu aceito. Estarei jogando com Rabaraf Ostrovski. Repete aí. Rabaraf Repete aí que dá uma Ostrovski, travadinha. Nome fácil esse. um anão guerreiro que teve um problema na memória e disseram a ele que ele era um guerreiro maluco, que tacava fogo nas coisas que vinham pelo caminho, e ele acreditou nisso. E ele tem um pequeno problema. Sobre com a língua meio pequena. Ok. Exatamente. Ele tem esse problema. Tá fuck. Puta merda. Próximo. Ah, meu Deus. Vamos então sair dessa loucura para a insanidade. Dryon, apresente seu personagem. Então, o meu personagem é aquele famoso... Eu esqueci qual é o meu personagem, é o Iblis. E olha que ele é famoso. O Draio tá procurando a imagem mais estranha dos personagens, só que ele não tá achando porque ele fez um boneco mais ou menos normal dessa vez. Então, o meu personagem é Iblis. É um gênio. É uma gênia, na real.
E ela veio pro mundo para trazer prosperidade à Terra e caminhar de acordo com as leis sagradas da natureza espiritual. É isso aí. Um pequeno adendo é que o teu personagem não é um gênio, um Jin. Ele é um... Eu esqueci como é que no cenário ele... como ele o nome tem um termozinho específico, Eu esqueci o termozinho que ele dá no cenário, que não é um Jin específico, é em si a simbiose de um Jin com um humano, que torna Dedin, é um ascendente. Pronto, um ascendente. Que é uma espécie de simbiose em que dois seres se tornam um só, podendo ser diferente ou não. Estilo Vegeta, Gogeta, essas coisas. E tipo, meu personagem, por ele seguir as leis do espiritual, não quer dizer que necessariamente ele seja um personagem bondoso. Vindo de você nunca é, né, Dryan? Porque a justiça sempre é interpretada, né? Né? Pra evitar possíveis problemas. Caótico Dryan. Enfim. O próximo aqui na minha lista de imaginária é o meu xará, o Matheus Teles. Apresente o seu personagem e como ele morrerá nessa sessão. Eu tô jogando com o Bronson, um anão muito feliz, bastante feliz. Aquela felicidade que brota toda manhã quando você levanta da cama. Ele tá numa missão de conseguir juntar o máximo de dinheiros possíveis para contratar o maior exército de mercenários que esse mundo já viu e varrer as terras élficas. Derramar o sangue de cada elfo vivo que já existiu na face da terra. Aquele simples desejo de genocida que todos temos quando acordamos. Comum. Padrão. E pra botar um pouco de ordem nessa party, eu jogarei com Yebalan, um demônio vermelho. Entregue sua alma enquanto ainda é tempo. Ainda bem que é pra botar ordem, né? Imagina se fosse pra botar causa. É claro, se fosse pra botar causa não seria um demônio, seria um diabo. Ou eu estou errado, não sei. É o inverso, diabos são leais. Eu sou tão do contra que eu até inverto essas ordens aí. Isso aí não serve pra nada pra mim. Enfim, eu jogarei com Yebalan, um yokai das terras de... Eu esqueci o nome, mas é o equivalente ao Japão feudado. Acho que é Sarhud, uma coisa assim. Isso, Sarhud. Que é o equivalente ao nosso Japão feudal. Ele é apenas um artista marcial que saiu em busca não, numa jornada de aperfeiçoamento. E é isso. Agora, para prosseguir com a apresentação do mundo, Lucas, como iremos morrer nesse incrível mundo novo? As possibilidades se estendem ao infinito aqui. Eu quero morrer por uma facada com uma colher. Já disse. Ninguém pode me copiar. Beleza. Bora fazer uma pequena apresentação do cenário em si. O cenário que a gente vai jogar, o Brainstorm, é um cenário famoso do GURPS. É um cenário que mistura algumas épocas que na Terra em si seriam distintas a gente, mas que por hora por hora a gente não vai se ater a tais explicações, mas sim fazer explicações pontuais sobre alguns locais em si do cenário, certo? A característica primordial do Brainstorm do cenário é que existem essas tempestades banidoras, os Brainstorms, que são tempestades extremamente mágicas que acontecem volta e meia e trazem habitantes de outros planos para o mundo de Earth, que é a terra deles, o planeta deles. A primeira Brainstorm, a primeira tempestade do banimento que se tem em registro, ao menos, fora uma que aconteceu num local
que hoje é apenas um grande deserto em Irf. Tal local outrora era uma grande floresta com alta mana envolvendo a mesma, e um grande grupo de elfos começou a realizar um ritual mágico de extremo poder. Ritual esse com finalidade única e exclusivamente de banir da face de Irf todos os orcs que já existiram. Algo deu errado ou algo deu muito certo nesse ritual. A floresta em que os elfos fizeram tal ritual fora completamente destroçada, varrida da existência de Irf, restando um grande deserto vazio onde coisas ainda muito estranhas acontecem. Os orcs em si não foram afetados por esse ritual. Todavia, humanos que anteriormente não existiam nesse cenário chegaram. Humanos vindo de épocas completamente diferentes do que a gente conhece na Terra. Tanto que ao norte apareceram o que seriam os dinamarqueses, os vikings, na época da gente. No meio apareceram pessoas da época da Europa medieval, tecnologia afins. Outros locais apareceram nativos americanos, os ameríndios. Outros apareceram pessoas advindas do Japão ou China feudal. Não importa a época que eles vieram, importa que graças ou devido aos humanos, os orcs foram sistematicamente eliminados e empurrados para uma pequena faixa do continente principal de Irf. Todavia, as florestas também foram sistematicamente eliminadas. As outras raças que não humanas também. Há um dizer entre os elfos que os humanos são orcs melhores que os próprios orcs, ou talvez piores. Vários e vários anos se passaram, vários e vários séculos se passaram, e a comunidade humana e outras raças foram se acomodando em Irf, foram aprendendo a conviver. Algo que é importante ressaltar do cenário é que não há muito de cidades em que você consegue verificar várias raças vivendo em harmonia. No cenário, a maioria esmagadora das cidades são cidades humanas. As raças não humanas vivem em pequenos cantos, como os elfos que sobraram, os anões, centauros e outras raças afins. As raças que mais se aplicam, que mais são visíveis nesse cenário, são goblins, que no cenário específico não são aqueles goblins comuns, inimigos de qualquer aventureiro de nível 1, mas sim goblins cristãos altamente versados na arte do mercado. Volta e meia é fácil ver um mercador goblin no cenário. Sobre as principais localidades em si, nós temos as terras nômades que ficam no extremo norte do continente de Irf. Local esse habitado por homens e bestas extremamente peludos que vivem um estranho ciclo de caça e morte. Todavia, o que vale a gente ressaltar para o cenário da gente aqui é que estranhas lendas continuam a ocorrer neste local. Lendas que antigas criaturas muito semelhantes a humanos, mas com a pele muito pálida e que exalam uma aura de frio enorme, habitam abaixo das suas geleiras descansando. O nome que circula de tais lendas são chamados do povo de glacinatas ou alguma variação. O importante é que esses tais de glacinatas eles continuam em seu eterno sono nas profundezas gélidas das terras nômades. Uma importante localidade de terrenos não humanos é a Terra dos Anões, Zarak, ou simplesmente as Montanhas de Cobre. Nessa localidade existem as grandes ferrarias onde se conseguem minérios, onde se conseguem minérios que em nenhum outro local de Irf existe. Bem como as mais obras-primas, tanto da questão armamentista como propriamente simplesmente artesãos,
mestres artesãos anões têm o seu peso pago em ouro para fazer qualquer das coisas. Todavia, há boatos que os anões, em sua cobiça eterna, acabaram cavando um pouco demais, deparando-se com criaturas além da própria Irf, abrindo uma conexão entre o mundo de Irf e algo além disso. E tal coisa que eles encontraram é uma coisa de tamanha força e apetite insaciável que espera pacientemente para que a abertura que os anões outrora fizeram alargue-se um pouco mais para que eles possam passar. A noroeste das terras de Irf temos a questão de Sarruz, próximo às penínsulas do norte da Montanha de Bronze, terra dos anões. Povoados esses que vivem sobre uma intricada sociedade, repletas de caixas e cada um com seu papel determinado na mesma. Mesmo aqueles que possuem os mais simples papéis, como aquele que fora criado toda a sua vida para servir chá, ele faz isso como nenhum outro, graças às inúmeras horas de repetição e aperfeiçoamento. Todavia, nesse local, próximo às suas florestas mais ao lado oeste, começam a surgir relatos de estranhas criaturas, de um estranho exército licantropo, liderada por um lobisomem específico. Dizem que tal exército, a princípio, é considerado imortal. As poucas terras a oeste, que ficam as terras dos orcs, vêm sendo sistematicamente atacadas por essa tribo de licantropos, essa tribo de lobisomens. Todavia, não só as terras dos orcs, as terras orcas, bem como Sarrud, volta e meia tem uma cidade, um povoado atacado. E o mais estranho é que a cada ataque, o exército desses licantropos só aumenta. A outra coisa que vale ressaltar é que próximo às costas, em alguns locais específicos próximos às costas de Irf, é possível observar grandes e escuros obeliscos, com intricada e praticamente alienígena grafia, demarcado um local de perigo, um local onde raramente os sapiens de Irf ousam ir, demarcando que aquilo é uma região e domínio dos estranhos tritões e sua fé em um aberrante deus das profundezas, que cedo ou tarde despertará, fará os mares vermelhos com o sangue de todos os sapiens, não importando para essa antiga divindade aqueles que creem, aqueles que servem ao mesmo. Apenas os fortes viverão nessa mar de caçada incessante. E a história da gente não começa no continente de Irf, não começa nesse plano, nesse mundo. Começa em um antigo complexo de cavernas em meio a um mundo, um plano dominado pelo Mago da Costa. Nesse complexo intricado de cavernas, anteriormente provavelmente base de alguns bandidos, salteadores e afins, Bronson, você e uma pequena companhia mercenária formada por um elfo de nome... Porra, qual é o nome do elfo? Eu esqueci, desculpa. Danilo, me ajuda aí. Lindius Felícios. Não, Silfo, um elfo de nome Silfo, bem como mais 2 meio-elfos e um draconato se vêem em meio a esse complexo de cavernas. Vocês já estão aí, já tem alguns minutos já. Todavia, vocês não têm mais ao seu lado, Bronson, os 2 meio-elfos e os draconatos. Estes, de maneira completamente displicente, saíram em meio à caverna, arrumando briga com todos os seres que ali habitavam, não importando se eram sapiens ou não,
bem como ativaram diversas armadilhas. Você vê que um dos meio-elfos partiu em disparada, deixando todos para trás, após um ataque de alguns trolls. Você viu também que um pouco mais atrás de você, o Draconato veio a perecer após se jogar com um dos inimigos em um abismo sem fim. O outro meio-elfo também deve ter perecido em alguma das armadilhas. Só tem você e o Silfo. O que vocês fazem? Silfo olha para Bronson e pergunta: meu caro Bronson, devido às suas considerações azaradas de ultimamente, eu vou deixar você agir primeiro. Vou aguardar o que você vai fazer e observar para ver se você tem sucesso. Eu sabia que aqueles malditos não eram confiáveis, sempre saindo na frente buscando confusão. A propósito, Silfo, está vendo esse abismo onde aquele Draconato... Sinceramente, eu observei-lo cair. Não dei muita ênfase para o mesmo, já que não nos escutou e deixou só aqui a perecer. Parece que sobramos só nós dois, não é? Pelo visto, né, meu amigo? Bronson pega o machado e parte com um ataque no torso do elfo. Sério? Sério. O Silfo não tá nessa aventura. O elfo já esperava isso, certo? Que ele nunca confiou plenamente no anão. Até por conta das rixas que um anão sempre fez com o nobre e lindo elfo. E simplesmente vai se esquivar. Quando isso ocorre, tenta desferir um golpe na direção do elfo. Tu vê que o elfo consegue desviar do teu golpe. Entretanto, tu se segurasse lá no fundo, você se segurou. É apenas uma maneira de descontar um pouco da raiva enquanto vocês caminham por esses corredores. Todavia, após alguns minutos de discussão e reacertamento, a sorte de vocês não melhora nem um pouco. Vocês se veem dessa vez cercados, não apenas por goblins e orcs, mas também de humanos trajando aquelas típicas bandanas vermelhas que há tanto tempo vocês vêm investigando. Em meio a isso, vocês se veem completamente cercados e talvez não haja esperança. E os aliados de vocês não se fazem presente. Silfo fecha os olhos, se concentra o máximo que consegue, ignorando o anão e todos. Leva seu espírito aos deuses. Fecha os dois punhos, segurando seu cajado com a maior força que pode, tentando até rachar o cajado. Levanta e bate com toda a força entre os dois pés. E ali ele, faz um pedido condenando sua alma para que transportem os dois para o canto mais distante possível, para poder salvar pelo menos o anão. Quando você finalmente faz isso, o Bronson se sente atingido por uma grande lufada de vento, mas não simplesmente um vento quente, acolhedor. Após isso, tu vê uma luz extremamente forte, tu se sente um tanto quanto estranho, teu corpo não responde muito bem, tu sente como se estivesse viajando, a mesma sensação em que você estivesse a praticamente 200 por hora em um veículo e do nada fosse engatado a primeira marcha. Aquela sensação, aquele travamento, aquele impacto, quando teus olhos novamente começam a se acostumar, se vê com a armadura que já fora desgastada por ácido, criaturas e afins,
bastante comprometida. Tu olha ao redor, tu sente um frio estranho. Tu vê que a vegetação ao teu redor está completamente diferente, disforme, completamente diferente daquela floresta temperada a qual você se vê. Tu tenta falar alguma coisa, mas tu ainda se sente muito cansado. E nesse momento tu dobra teus joelhos, tua visão está muito turva. Você não está mais em meio àquele complexo de cavernas. Está em uma espécie de floresta densa e fria. Tu olha ao redor, começa a ver um sapiens, algum ser andando na tua direção. Deve ser um humano, algo assim. Fala alguma coisa? O Bronson grita: Silfo! Cadê você, Silfo? O que você fez? Quando tu falas isso, tua visão fica mais turva ainda, tua cabeça pesada, tu acaba apagando. Ele desmaia, caindo. O último suspiro dele é murmurar ainda o nome de Silfo. Silfo, o que você fez? E cai de cara. Beleza. Quando essa cena encerra, a gente vai para uma cidade específica no país, no império mais proeminente de Irth. Vamos para uma cidade bem ao norte do continente, a cidade em meio próximo às terras nômades e também próximo, de certo modo, à própria montanha, as montanhas de cobre, território dos anões, bem como ao país de Sarhud. Iblis, tu estás na tua residência essa que é um tanto quanto luxuosa, seria o equivalente a de um nobre menor, por assim dizer, um nobre de Megalos, um nome Megalano. Então tu tem algumas regalias em si. Nada muito extravagante, até porque a riqueza, o dinheiro em si, não pertence muito bem a ti, mas à tua família. Tu, por ser de uma família, uma longa linhagem de diplomatas de Al-Azif em território megalano, tua família pode ter alguns tipos de regalias. E desde que sua personalidade, você mudou, se transformou, se tornou o que você é atualmente, nem mais a humana de um tempo atrás, tua família meio que te colocou nessa propriedade. É como se fosse uma casa de veraneio, uma casa onde você, quando tem muito dinheiro, expulsa aquela sua tia-avó que ninguém quer cuidar, mas por lei não pode dar fim. Você já está aí, já tem uns 2, 3 anos, desde que você renasceu como um meio-din, eu não sei o termo certo. É dedinho. E algo que é importante é que a matriarca dessa família, a sua mãe, enviou uma carta há alguns meses atrás e provavelmente a chegada dela se faz presente. O que é estranho, porque desde que você fora renegada, isolada da família, nenhum outro familiar entra em contato com você. Quando foi que a carta chegou, mais ou menos? Uns 3 meses, mais ou menos. Uns 3 meses atrás. 3 meses. E a carta e a viagem dura quanto tempo? Se ela tiver na capital Megalana, uns 3 meses. Depende, se ela for de barco, pode ser mais caro, pode ser mais perigoso. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Mas geralmente dura uns 3 meses. Se ela empregar magia, que é caro, muito caro, ela pode cortar isso para alguns dias. Então, ela tá para chegar. Eu vou fazer os preparativos. Eu resido onde? Numa casa relativamente grande.
ela segue a estrutura megalana, então ela é aberta para o público, seria que eles chamam de vila, que é uma grande casa, não tem muitas paredes, tem muito aquela questão do público ver. Tu tem alguns servos, e a casa é... fala aí. Eu tenho uma casa que me jogaram lá nela pra eu ficar vivendo, mas também não contatar a família. Tu é aquele Meio parente uma prisão indesejável. meio forçada, assim. Meio que fosse uma prisão, entre aspas. Você pode fazer o que você quiser, desde que não chegue envolva o nome perto. da família, não se aproxime da sua família e não gaste muito do dinheiro da família. Entendi. É como se fosse a coroa portuguesa atualmente. Eu não sei, eu tô por fora. As famílias portuguesas. Eu tô por fora, confesso que eu não faço ideia. É a realeza ainda que existe no Brasil. É basicamente isso. Tá. Paga uma mesada. Eu tenho uma piada muito boa, tem um professor meu que é a favor da monarquia, mas isso é pra outro momento. Enfim, foco. Então, eu vou pedir para fazer os preparativos para a chegada da minha mãe. Então, minha mãe está para chegar, como eu já disse a vocês há 3 meses atrás. Eu quero ver um preparativo não tão grande, mas algo bem simbólico. Eu esqueci que é uma personagem feminina. Enfim, é meu... Beleza. Tu faz isso. algo bem simbólico. Os servos daí eles aparecem quando devem aparecer, fazem aquilo que devem fazer e posteriormente meio que somem. Assim como um bom móvel com um bom móvel discreto. Quando você não precisa dele, ele nem se faz presente. Os preparativos são feitos, coisas afins. E depois de um dia mais ou menos, tu recebe outra carta informando que a tua mãe, bem como uma pequena comitiva que toda boa nobre, não importando se é de Megalos ou Azif ou de Sarrud, deve ter, a acompanha. O tempo passa e você vê no dia seguinte a mesma chegando com uma carruagem um tanto quanto discreta, talvez seja para evitar eventuais perigos ao longo da estrada. Tu vê alguns cavaleiros. Né, por estar me visitando. O quê? O reconhecimento por estar visitando. Sim, pode ser também. Alguns cavaleiros acompanhados. Tu sabe que eles são soldados particulares que servem a gerações da tua família. Tanto que eles não utilizam a moda megalana. Eles utilizam a moda de Al-Azif. Tanto é que eles não possuem gládios, eles não possuem escudos retangulares. Eles possuem chamichiles, armaduras um tanto quanto leves, cotas de malhas e escudos redondos. Fora a carruagem principais e alguns cavalos, tu vê que tem uma menor, provavelmente para as criadas e afins, que ela sempre anda consigo. Tu vê que ela não faz muita cerimônia ao sair da carruagem. Ela adentra na vila, na casa em si que tu estás, olha pra ti e fala com um sorriso maternal que há muito você não via. Talvez seja por causa dos servos que ali estão, da companhia que ela tem, ou talvez por estar tanto tempo em uma família de diplomatas, isso meio que se tornou automático para ela. Ela vem utilizando a vestimenta padrão de Al-Azif, com algumas joias, não muitas. Olha na tua direção e... Minha filha querida, há quanto tempo? É assim que você cumprimenta sua velha mãe após tantos anos longe? Algo que vale notar da aparência dela é que tu sabes que ela deve ter 50 a 55 anos. Todavia, ela teve diversos filhos também, mas ela sempre manteve uma aparência jovem.
através de altíssimos custos em magia. Eu digo, mãe, algo que eu estava esperando há meses você chegar, algo que me deixou apreensivo, mas com sua chegada alegra meu coração e muito, e abraço. Ela abraça meio que de mau gosto e sim, vamos para aposentos. Foi uma viagem longa. Ela fala algumas coisas, alguns sinais para a criadagem que a acompanha. E apenas ela meio que faz com a mão para você a guiar. E à medida que vocês vão andando pela casa, tu vê que ela olha com aquela cara de desprezo, de alguém que está em um local que a incomoda. É tipo como fosse por causa da casa que ser mais simples. Sim. Não só pela casa ser mais simples. Onde vocês estão é praticamente o fim do mundo, onde acaba o Império Megalano. Entendi. Eu digo, então, sua visita a que se trata não deixou muito claro na carta que foi enviada. Ah, minha querida, sempre direta aos assuntos, por isso que você não consegue lidar com os negócios da família. Bem, eu não diria isso, mãe. Apenas que, como eu fui tratada antes de sair de casa, foi algo que eu não pretendia mais ver. Minha querida, isso foi ideia do seu pai lhe trazer aqui. Por mim, você teria simplesmente morrido. É extremamente... É um quebra de decoro. Nossa família, nossa linhagem tem uma filha assim. Mas talvez você possa servir a nossa família pelo menos uma vez. Servir a quem? A família. A família ou os seus propósitos? Meus propósitos são apenas o da família, você sabe. O que importa é que nossa imperatriz em breve completará 54 anos. E como de costume em seu aniversário, ela dará uma grande festa com jogos. E eu preciso que você esteja lá. Qual a motivação de eu ter que estar lá? Se Aparentemente, eu não consigo representar. Aparentemente, alguns nobres vão ter a honra de enviar seus campeões, por assim dizer, para participar de tais jogos. E esses campeões que acabarem vencendo, tanto eles como o seu mecenas entrarão na graça da Imperatriz. E isso é algo que nossa família poderia ganhar muita coisa com isso. Veja bem, nós somos diplomatas, mas não temos o sangue azul. Eu entendo muito bem e farei isso por minha família, mas eu só faço uma exigência. Uma exigência? Apenas que eu use o brasão da família. Faz um teste de diplomacia, alguma coisa. Cadê? Só clicar. É, sim. Acho que tá tudo cadastrado já. Beleza. Você passou por um bom valor. 14. Ela olha assim. Que assim seja.
O nobre daqui, o tal de Drusus Varelos, um sujeitinho apequenado, ele, motivado por uma megalomania, algo que o populacho dessas regiões tem, fará uma seleção para os seus campeões. Ele não fará que na maioria dos nobres, que simplesmente mandará qualquer um. Ele escolherá a dedo seus campeões em pequenos jogos locais. E aí, minha querida, que você entra. Você vai vencer, montará uma equipe para vencer tais jogos e ser apontada como a equipe vinda dessa cidadezinha, a equipe patrocinada pelo Drusus Varelos. Caralho, Lucas. Que foi? Criatividade zero. É uma piada, porra. Não há problemas pra isso. Então, ô Lucas, assim, ó, eu ganhei autorização pra usar o brasão da família agora, né? Aparentemente sim. Beleza. Eu espero que você arrume essa casa melhor. Uma das suas irmãs virá aqui. Ela fará o papel que você, infelizmente, não pode fazer. Falta a nossa família Sangue Azul. Ela garantirá isso. Ok, estamos de acordo então. E que assim seja. Eu trouxe uma pequena quantia em denários. Tal quantia você pode utilizar para adquirir campeões, ajudantes, mercenários. Não faço ideia como essa gentinha se chama. Mas um amigo meu falou que há 2 campeões aqui. Eles que competem nesses jogos, nesses malditos jogos. Geralmente até o primeiro sangue. Acho que seria interessante você tentar contratá-los. Um é um minotauro de nome Julius. E outro é um humano, veterano de guerra de nome Caio. Qual o primeiro? Um minotauro de nome Julius. E o outro? Um humano de nome Caio. Beleza. Eles devem se apresentar em algum buraco. É comum nessas terras, desses jogos. Dizem que os megalanos, mesmo após a reconstrução do Império, graças à primeira Imperatriz, mesmo assim eles não pararam com seu gosto estranho por sangue. Dryon caiu. Já chega a mensagem, acho. Caiu do nada. Voltou. Nice. Repeat, please. Tu perdeste alguma coisa, Dryon? Só depois que eu pedi pra tu repetir, aí caiu. Ela fala que é um minotauro e um humano que tu deve ir. Já que isso é um esporte entre aspas, muito popular, mesmo após a reconstrução do Império pela primeira Imperatriz. Então, descanse, mãe. A viagem foi longa. Amanhã eu irei tratar de que os servos façam ótima comida para a janta. Ela chegou de manhã ou à tarde ou à noite? Não sei. Já é pela manhã, umas 9, 9 e meia. Preparem um banquete para celebrarmos a sua chegada. Mas eu vou até a cidade fazer a compra das coisas e vou procurar me informar sobre tais campeões. Duvido muito que numa cidadezinha assim tem algo, mas você sempre se esforça muito em decepcionar, então já estou acostumado.
Ok. Então, repouse. Mais tarde estarei aqui de volta. E banquetearemos. Beleza. Ela te passa mais ou menos a localização. Não fica na cidade em si, fica um tanto quanto afastado. E pelo que você foi pegando de informação, ou pelo que você já sabia dessa vivência aí, tu sabe que é meio que uma quebrada, seria o equivalente a um evento de MMA local de uma cidade do interior do Brasil, tá ligado? Costumeiramente os jogos, a maioria dos jogos, as competições de gladiadores que são ainda extremamente populares no Império Megalano desde sua reconstrução pela primeira Imperatriz, ainda assim se continua. Todavia é comum que seja até o primeiro sangue, ou seja, até o primeiro machucado sério. Todavia, em raros casos, geralmente na capital, há os combates até a morte. Certo? Outra coisa, com a reconstrução do Império, Megalos aboliu completamente a escravidão. Então os lutadores ou são lutadores profissionais em si, pessoas que estão ali pelo esporte, pelo dinheiro, ou pessoas que cometem o crime e crimes que são condenados à pena capital, à pena de morte. Alguns deles têm a escolha: ou você morre ou você vai lutar. Dependendo do tipo de crime, as qualificadoras e coisas afins, ele pode pegar um tempo específico servindo no Coliseu ou em trabalhos forçados, certo? Ok. Você anda algumas horas até esse local e é praticamente um buraco em si. Há uma estrutura de madeira quando tu adentra, uma construção, uma choupana, por assim dizer. Tu sente um cheiro forte, etílico aí, alguma música ruim tocando de fundo, e no centro desse local em si é literalmente um buraco de uns 5, 6 metros de profundidade. Embaixo dele ficam os lutadores. É uma arena um pouco mais de 5 metros de raio. 5 metros de raio, onde sapiens diversos trocam porradas. E você vê o tal Minotauro de nome Július e o tal humano de nome Caio. Todavia, eles acabaram de ser nocauteados. Por quê? Matheus, apresenta o teu personagem. Eu sou um lutador de MMA. Ok. Tá mais pra gladiador. A plateia, que tá em êxtase devido a uma luta um tanto quanto atípica, observa no centro do ringue um ser de mais ou menos 1,70, um pouco baixo, talvez para os padrões da época, mas que é extremamente corpulento. Ele tem na pele diversas cicatrizes espalhadas pelo corpo, provavelmente consequências de diversas lutas que ele teve. Além disso, algo que chama bastante atenção é a sua cor de pele, que é puxada para o vermelho, e os cabelos brancos que são na cabeça, que são incompatíveis com a aparente idade dele, bem como um par de chifres que ele carrega. A plateia que olha esse ser que traja roupas simples, porém elegantes, o vê subir uma máscara e revelar um rosto contente. E ele diz então para a plateia: então é isso tudo que vocês têm a me oferecer? Eu viajei aqui pra caramba. Eu esperava pelo menos alguma coisa um pouquinho melhor, vocês sabem. Mas, enfim, já que vocês me prometeram comida, eu quero comida. Me paguem agora. Nada de dinheiro, eu só sou pago em comida. E ainda meio que do lado dele, o parceiro, entre aspas, dele, Adson, descreve o teu personagem.
Vem um anão com barba longa, puxado para um tom de ruivo, careca. Só que tem alguns guardas segurando o meu personagem. Porque pra mim uma luta só acaba com a morte. Eu fico gritando: ninguém consegue destruir Rabalafastrovsk! Não me segurem, deixem acabar com a vida desses miseráveis! O Guier, Balan, está sentado agora no chão com as pernas cruzadas, só olhando para o anão. Ah, soltem ele! Eu acho que ele quer dar uma palavrinha ali com a galera. Enquanto isso, tragam meu banquete. Iblis, você vê essas duas figuras que acabaram de derrotar os tais campeões. O quê? Você vê essas duas estranhas figuras que aparentemente derrotaram os campeões desse local. Os Sim. dois possíveis contratados seus acabaram de serem derrotados. Mas uma pergunta, Lucas. No Coliseu tem gente que luta por apenas para adquirir comida ou só prisioneiros mesmo, aí? Não, em tese por dinheiro, só que o personagem de Matheus por algum motivo quer que em vez de ganhar denários, a moeda, comida. Muita comida. Então, eu vou me aproximar, vou entrar na arena. É realmente um buraco onde eles lutam. Eles têm que pegar uma escada para subir, uns 5 metros de profundidade. Tu sabe que eles vão sair dali. Pode esperar eles saírem da arena, onde provavelmente eles vão ser pagos do lado de fora. Já tô saindo. E pode tentar falar com os mesmos. Então beleza. Eu vou indo logo atrás. Eu me dirijo atrás dos dois. Tanto o Rábaros quanto o Balan, vocês estão recebendo o pagamento de vocês. Sobre isso, provavelmente o Balan já tá trocando por marmitas. Eu tô reclamando com o cara, dizendo que não dá pra comer moedas. E Iblis, você chega nessa frase que ele reclama. Então, e vocês querem um banquete? Eu tenho a oferecer. Eu quero a Moça, morte dos eu meus não conheço. inimigos. Eu não sei o que ele quer porque eu nunca entendi esse cara. Eu tô com ele há mais ou menos uma semana. Eu não entendo. Mas uma coisa é certa. Se você diz banquete, eu aceito. Não falo mais nada. Só me dê a comida. Então, vamos até a minha casa que iremos negociar. Negociar? Você deveria pensar uma um pouco mais. Uma possível. Ou Vocês possível são o quê? estranhos. Alô? Alô, Papo Moreno. Do evento que o Lucas. Tô ligando pra você. Alô, Do orelhão aqui da rua. alô. Tá chegando travado. Se tu diz alô, chega alô. Traio, desliga a TV e me ouve pelo telefone. Eu digo, vamos. Qual o nome do evento, Lucas? Que vai acontecer? Não, o cara tá anunciando como grandes jogos. Isso deve ocorrer em uma semana, 2 semanas. Vou dizer, as negociações são sobre os jogos. Vocês teriam muito a ver, principalmente comigo. Você fala a respeito de sanguinolência? Exatamente. Eu não entendo o que ela Você fala. tá Ela fala. falando com Rabalafastrovsk. O rapaz certo é isso. Eu não entendo o que ela tá falando, nem o que você fala, mas eu entendi comida, então eu tô dentro. Balan, ele fala que se nós matar, nós ganhamos comida e dinheiro. Batata? Eu gosto de batata. E você? Faz sentido, muito bom. Vamos, como é seu Então, nome? senhor Rabarafastrovsk. Você entende o que ele fala?
Eu entendo algumas palavras são. Isso tudo depende da interpretação, não só labial, mas também das palavras. Esse meu problema é por causa da barba. Ela entra na minha boca. Mas tudo bem. Ah, Viu? Eu continuo você não quer dar entendendo. certo. Então, vamos até a minha casa. Beleza. Lá conversa de jogos. Eu E acompanho o personagem. acessível. Sim, Lucas, enquanto eu estou quando a gente vai voltando para casa, eu irei passar na feira na cidade para comprar mantimento. Não, você não compra mantimento. Você pede para alguns de seus servos, provavelmente você já deve ter feito isso, fazer. Você mesmo sendo uma pessoa não grata na sua família, você ainda fora criada como uma pessoa que tem dinheiro. Não é comum você fazer isso. Ah, Tá. antes de sair, eu tô apertando a mão lá do contratante. E eu tô carregando uma sacola gigantesca agora nas costas. De comida. Exatamente. Beleza. E é isso, galera. Espero que tenham gostado de ver essas aventuras aí inusitadas que a gente tenta trazer para vocês. E esperamos vocês mais uma vez aqui no sistema de GURPS. E tiro porrada e bomba. Tchau. Beleza. É isso aí, Para aí. sucesso no canal, hein?